Olá, bem-vindos a mais um episódio de Desassego, aquele programa que é mais ou menos de conversa livre, mas por vezes, apesar de eu ter outro programa que é Metamorfose Ambulante, tem que realmente dar um enfoque mais sobre as viagens. Não quer dizer que também não possamos falar, não tanto de viagens, mas de experiências fora de Portugal. E hoje temos connosco a Raquel. A Raquel, olá Raquel. Olá, Pedro. Eu conheci a Raquel em Cabo Verde, eu estive lá, ora bem, eu estou a gravar isto em março, estive em Cabo Verde em fevereiro, ou em janeiro? Em janeiro, estive em Cabo Verde em janeiro. Janeiro. E a Raquel tem uma história de vida muito fixe e acho que é sempre interessante partilhar. Estes seres humanos que andam por aí mundo fora a fazer coisas fixes. Raquel, tu foste parar a Cabo Verde de uma maneira bastante aleatória, não foi? É verdade. Em 2015, quando eu menos esperava, participei num passatempo de uma agência de viagens e ganhei uma viagem para a Ilha do Sal. Como é que era o passatempo? Aquilo na altura era uma agência de viagens, não me lembro do nome. Tu tinhas de publicar uma fotografia qualquer de uma paisagem em Portugal. Até participei com um colega meu na altura e só que o prémio era para duas pessoas. De onde é Que que tinha sido a história? conhecia através do Sporting, da Juveléu. Que bela, aí está! Isso foi outra fase da minha vida que felizmente já passou. Foi só uns aninhos que andei um bocadinho doente. Mas como é E que era? andava Tipo, a como é caminho. que, antes de continuas, eu acho que isto também é bastante peculiar. Como é que uma miúda de Ourém, ou Fátima, ou lá de onde é que tu és? A gente? Ourém, Fátima. Sou de Tomar, mas sim, cresci em Orem, Fátima. Sim. Fátima. Como é que uma pessoa de Fátima dá por si como alta fanática, membro da Juveléu? Como é que isso acontece? Estou a rir porque na altura a malta mais próxima de mim, principalmente a minha família, não era nada de acordo e hoje é que eu percebo que realmente era um exagero. Porque eu sempre fui do Sporting por influência do meu pai, mas a certa altura um colega meu de Orem, um colega meu, ofereceu-me um bilhete para ir ao Alvalade com ele, na altura dos meus anos, em maio, e eu fui com ele e com outra malta lá da minha zona. E fiquei fascinada, eu adorei aquele ambiente do estádio, aquela adrenalina, adorei. E depois a partir daí comecei a ficar, isto foi 2012, 2013, se não me engano. A partir daí comecei a interessar mais a acompanhar os jogos, porque eu não via os jogos sequer, eu gostava que o clube ganhasse, mas não, nunca pensei sequer ir ao estádio, estás a perceber? Depois, entretanto, surgiu isso, e depois, entretanto, eu trabalhava aos fins de semana, estudava e trabalhava aos fins de semana, É em que estudavas? Fátima, e depois o meu dinheirinho do fim de semana era basicamente para ir à bola depois, mas não é uma coisa que hoje em dia me orgulho, sinceramente. Gastei bastante Porquê? dinheiro nisso. Porque hoje em dia, se calhar depois do que aconteceu depois e onde eu me encontro agora, por aquilo que já passei, o que já fiz, o que já vi, faz-me crer que aquilo foi um bocadinho perca de tempo, tempo e dinheiro mal investidos. Mas pronto, não me arrependo. Conheci pessoas que ainda hoje eu tenho contacto e foi uma altura engraçada, mas como é que eu tenho de dizer isto? Se eu espremer aquela fase da minha vida, não sai grande sumo, estás a perceber? Não, Sim. sinto que não. Era demais, era demais. E as pessoas à minha volta diziam que, principalmente o meu irmão, mas já passou. Mas tu, Entretanto, diz-me. tu ia só perguntar-te se. Epá, sabes que eu sou um bocadinho preconceituoso em relação a membros de claques, seja do Porto, Benfica ou do Sporting, tenho ideia que aquilo é feito de malta um bocado hardcore e meia má onda. Aham. Pois, Tu eu desconfirmas própria esta também ideia? tinha. Desconfirmo. E também é feita por esse tipo de pessoa, mas também tens lá muita gente boa, muito tipo de pessoa diferente, classe social diferente. É interessante também nisso porque também tens muita multiculturalidade ali dentro, isso é verdade.
E há lá muita gente boa, muita gente fixe. Não... Sim. Entretanto, lá está, eu comecei a interessar-me por ir mais vezes ao estádio e queria estar mais perto dos adeptos mais fervorosos, queria estar ali dentro de tudo, estás a perceber? Queria perceber como é que aquilo funcionava, os cânticos, como é que organizavam as excursões. Entretanto, comecei a conhecer pessoas de uma claque depois de outra, entretanto eu estive em duas, mas na verdade era pelo Sporting, estava-me a cagar para as claques. Quais eram as claques? A Juveléu e a outra? Exatamente. Diretivo Ultras 21. São as duas maiores. Diretivo é a segunda maior. A maior, que tem mais sócios e mais... curti bué. E conheci muita gente fixe. E depois eu fascinava-me naquela altura estar ali, conhecer o presidente da Juveléu e o gajo que está no megafone e dava-me bem com eles todos. Estás a ver? Sim, Fotos sim. para o Facebook, não sei o quê. Que nova, é? São fases. Que idade é que tinhas na altura? Então, 2013, 2014, portanto eu tinha uns 20 anos. 20 anos. E então, tu tinhas esse amigo e com esse colega e com ele concorreste a um concurso de uma agência de viagem que ganhaste. Que Era mais que estava em nome dele, sim, que estava em nome dele, era o Diogo, e fui com ele, pronto, era meu colega, era só meu colega do Sport. Ele até trabalhava no Sporting, acho que era no departamento de comunicação, o que era? Era ele o responsável por publicações de Facebook na altura, mesmo o Facebook do Sporting com Portugal. E fui com ele, entretanto lá no Sal, no hotel, conhecemos outros portugueses e acabámos por estar sempre em grupo. Portugueses esses com quem ainda hoje me dou muito bem, tenho contacto, malta do Porto, malta de Lisboa, espetáculo. Eu adorei conhecer a Ilha do Sal, eu nunca na vida iria a Cabo Verde de outra forma. Já tinha saído de Portugal? Já, mas só Europa. Só Europa Okay. e projetos da escola e assim, que tentava aproveitar ao máximo projetos da escola. Tive a oportunidade de ir através da minha escola secundária. Mas pronto. E então, lá no Sal tinhas uma semana com tudo incluído em alto hotel ou qual era a cena? Sim, era uma semana assim, com a pulseirinha, tudo incluído, Como é que espetáculo, é a pequeno Ilha do Sal? almoço. A Ilha do Sal, para quem gosta de praias, aquilo é um paraíso, é espetacular. É melhor do que tu possas imaginar nas fotografias, é mesmo agradável. Tu estás ali naquela água quente, mesmo quente e linda. Mas pronto, é uma ilha pequena, é uma ilha seca, árida, tem dunas. É engraçada, é engraçada. Tem muita pesca, vive da pesca e do turismo. Mas eu não voltaria lá, sinceramente. Agora, a pagar, eu não voltaria lá. Ok, então é fixe, mas depende Depende do depende se tipo ganha. de Vamos lá de turismo. graça ou não. Depende do turismo também. Há a malta que gosta de praia, a malta que gosta de caminhar, como tu, não é? Não irias para lá. Como não foste. Não Como não foste fui. para lá. Não fui, não Exato. fui. Pronto, depende. Então, tu foste ao Sal, apesar de não, hoje em dia, achares que não voltas lá, na altura curtiste, e voltaste a Portugal e depois? Sim, eu essencialmente gostei das pessoas e gostei eu não sei muito para explicar a forma como eu me senti lá. Senti-me lá muito bem mesmo. Senti-me lá muito bem e gostei muito do povo caloroso, muito acolhedor. Mas também o Sal tem muito cabo-verdiano, tem muito senegalês, tem muito guineense, ali uma mistura, muitos turistas. Eu senti que não conheci Cabo Verde ali, estás a perceber? E depois, um ano depois, estava a trabalhar, estava a trabalhar em Leiria e tive férias e na primeira oportunidade vou para a cidade da praia, para a Ilha de Santiago, passar 2 semanas, fui sozinha. Andava a falar com uma rapariga no Instagram que era da cidade da praia. Entretanto, ela disse-me: quando quiseres vir cá à Ilha de Santiago, tens alojamento, ficas em minha casa. E na altura o que é que fazias? Fui. Trabalhavas em Trabalhava Leiria? no H3, que é uma Aquilo hamburgueria, de deves hambúrguer. saber. Sei, Aham, sei, sei. sim. E então apanhaste a oportunidade de ir 2 semanas E para gostava a Ilha muito. de Santiago. Não saíste da Ilha de Santiago essas 2 semanas? Não saí de Santiago. Não. Ok, e então Não o que saí, é que estive aconteceu nessas lá, 2 semanas? conheci principalmente malta portuguesa. Foi O só que é que aconteceu férias. nessas Foi 2 só férias, mas consegui conhecer muito bem.
Estás-me a ouvir? Estou a ouvir, às vezes quebra um bocadinho, mas Totalmente. geralmente está tudo bem. Ok, ok. Ok. Nessas 2 semanas, eu conheci malta portuguesa que vive em Santiago. Uns continuam lá, outros já voltaram para Portugal. Isso também deu falar com português, como é que era a vida lá, como é que era a vida lá, mostrar uma ilha também e deu para ter uma percepção de como é que era Santiago e percebi logo as diferenças desde aí, as diferenças do Sal para a ilha de Santiago. Santiago é Cabo Verde, eu não tenho outra descrição para dar, comparativamente ao Sal, ali é que eu senti mesmo e conheci um bocadinho mais do país, estás a perceber? E tu sabes Sim, do que sim. falo, porque também já lá estiveste. Sim, só que Mas não é foram a só mesma duas salsa. semanas, não? Exato, exato. Sim, mas foram só 2 semanas, Foram enfim. só, foram só 2 semanas de férias, pronto. Entretanto, no mesmo ano, portanto, isto foi em maio, e no mesmo ano fui para lá 2 meses e pouco, fazer Ou seja, voluntariado. voltaste a Eu estava Portugal, voltaste a Portugal, continuaste a trabalhar no H3 e depois Uhum. que despediste ou pediste uma licença sem vencimento, não sei como é que. Pois, não, eu despedi-me mesmo e fui sincera, epá, eu adorei trabalhar lá e depois, entretanto, voltei para lá outra vez, mais 2 anos, que eu Mais dava tarde, muito ok. bem com a malta. Aham, voltei. Ahm, Fui sincera, para já falei com a minha família e decidi desistir do curso que eu estava a tirar. Eu estava a tirar gestão na altura, mas não era por ali também. Entretanto, eu disse, eu candidatei-me a um voluntariado através de uma ONG que é a IASEC, uma ONG internacional, gerida por universitários de todo o mundo. E fui 2 meses e pouco para a Ilha de Santiago fazer voluntariado. O que é que foste fazer? Fui eu e uma rapariga de Oliveira das Mães, a Priscila, que entretanto conhecemos-nos lá, quando aterrámos lá, e soubemos que íamos trabalhar juntas e viver juntas. O que nós fomos fazer foi ajudar uma fábrica de velas que estava na falência, por falta de clientes, má gestão, mau marketing, que pertence à Associação Cabo-Verdiana de Deficientes. Portanto, é uma empresa social inserida na Associação Cabo-Verdiana de Deficientes, que emprega Ok. pessoas com deficiência motora. Toda a gente que trabalhava lá tinha alguma deficiência, estás a perceber? Motora. E, entretanto, nós estivemos lá, estivemos a promover a Lumiarte, que era essa fábrica de velas, arranjámos clientes, participámos na Feira Internacional de Cabo Verde, que é a FIC, é tipo uma Expo FACIC em Portugal. Epá, e foi muito fixe. Foi muito fixe. E 2 meses deu para conhecer a ilha, para criar contactos, para estabelecer ali contactos. Foi muito bom. Para além de que eu e a Priscila não nos conhecíamos, e de repente estamos num outro país completamente diferente, a viver juntas, a dormir juntas, no mesmo quarto, a partilhar tudo e a trabalhar juntas, e também idades muito diferentes, e cria-se ali uma amizade bonita e estávamos ali mesmo de corpo e alma, mesmo. Tanto que depois, posso já avançar, Força, força. voltei a Portugal na altura do Natal, não me lembro se foi dia 23 ou 24 de dezembro, voltei, cheio de saudades, cheio de coisas para contar. E em janeiro, como eu já tinha desistido do meu curso, o ano letivo estava perdido, em janeiro fui para a Suíça, porque o meu irmão e a minha cunhada já viviam na Suíça, já estavam emigrados lá, e fui para lá. Procurei trabalho, com a ajuda deles também, mas encontrei trabalho como au pair, babysitter interna, basicamente, em casa de uma família suíça. Tivemos meeting por Skype, eles gostaram de mim, e fui para lá, ficava em casa deles, portanto eu era interna. Nos tempos livres Eles estava estavam em casa no do meu dinheirinho, irmão. Sim, ficavas em recebia um casa deles e comias ordenado. lá. Sim, recebia um ordenado, não era muito, mas não pagava alojamento nem alimentação, portanto era tudo lucro, digamos assim. E eles tinham um puto de que idade? Pá, 1 ano e meio. 1 ano e meio era o Scott. Aham. Ainda hoje E mantenho tiveste lá. ligação com eles.
6 sério, meses. 6 meses. 6 meses. Sim. E a seguir? Opa, a seguir, portanto, eu e a Priscila, cada uma foi para Portugal, não é? Para as suas terras, eu depois para a Suíça, ficámos sempre a falar, mas o facto de eu ter saído de Cabo Verde, estive em Portugal umas 2 ou 3 semanas, que basicamente foi aquele tempo de matar saudades, estar com os amigos, contar como é que foi, nem deu para digerir bem as coisas, e depois fui logo para a Suíça, para... E na verdade estava numa casa suíça, portanto eu estava ali no bem bom, estava com umas condições incríveis e acho que senti muito aquele impacto, aquela diferença, aquele impacto cultural, aquela diferença de um sítio para o outro, estás a perceber? De repente, yeah, Mas estás em um sítio Portugal, onde. vais para Cabo Verde, que é um sítio mais África, e depois vais para a Suíça, que é um sítio mais Europa. Sim, para Portugal a está ali no Suíça. meio. Sim, para a Suíça e para a casa de uma família suíça, portanto, de repente eu estava ali também a criar aqueles hábitos que eles têm, estás a perceber? Aquela comida, aquela rotina, aqueles horários, aquela forma de fazer as coisas, e isso é bom, uma pessoa aprende, e foi uma altura, foi uma fase fixe da minha vida, acho que estive mais saudável do que nunca, porque os suíços são super amantes do desporto e de usufruir da natureza em qualquer estação do ano que eles estejam, estás a perceber? E isso é muito fixe. Portanto, eu e a Priscila ficámos sempre para já, apaixonadas por Cabo Verde, né? Ela tinha sido a primeira vez que lá esteve, eu era a terceira, mas também foi aquele tempo que tive mais significativo, foi com ela. E sentimos necessidade de criar alguma coisa, pá, temos de continuar a ir para lá, fazer alguma coisa útil, vamos criar uma cena nossa. E depois, sempre a falar, e criámos um pequeno projeto social em março. Portanto, eu estive na Suíça ainda até junho, mas em março criámos ali uma cena que se chama Sharing Love. Enquanto estavas na Suíça, criaste a Sharing Love, que é uma associação com o objetivo com fins de caridade para Cabo Verde. Solidariedade social, sim. Eu não gosto muito da palavra caridade. Ok, perdão. Solidariedade. Mil perdões. Ok. Então, depois Sim. chegaste ao fim da... Sim, continua. Pronto, mas em 2017, nesse primeiro ano de Sharing Love, a única coisa que nós organizámos foi um contentor, foi a angariação de donativos em género, portanto, roupa, calçado, livros, esse tipo de coisa, não era nada de monetário, era as pessoas davam donativos, davam esse tipo de donativos, porque nós não tínhamos nós não tínhamos nós decidimos apoiar a Ilha de Santo Antão, sem nunca ter ido para Santo Antão. Portanto, nós, em vez de irmos para Santiago, que era a ilha onde nós estávamos, nós decidimos, para conhecer outra ilha também, vou-te ser honesta, temos a oportunidade de conhecer outra ilha, e depois escolhemos a ilha que, não conhecendo, mais nos era especial. Eu tenho alguns amigos em Leiria que são de Santo Antão, já tinham ouvido muito falar de Santo Antão. É uma ilha, como a maior parte, é uma ilha montanhosa, mas é a segunda maior ilha de Cabo Verde, muito montanhosa, tem muitas comunidades entre montanhas e por isso são dispersas entre elas e algumas delas com difícil acesso, e portanto escolhemos Santo Antão, sem nunca ter ido, portanto não tínhamos um fio por onde nos guiarmos, nunca tínhamos ido lá, entendes? Então depois foi todo um trabalho de pesquisa por concelho, também só há 3 concelhos na ilha, mas procurámos associações para saber qual aquela com quem mais nos identificávamos e acabámos por ir dar ao Conselho de Porto Novo, ao Planalto Leste, tu estiveste lá, na Cova, e escolhemos a Associação Amupal, que é a Associação de Mulheres do Planalto Leste, que é a associação com quem ainda hoje trabalhamos. Mulheres do Planalto Leste. A cova... Qual cova? Tu desceste a Cova do Paú, não foi? Ok. E a cova é onde? Está no meio, quando um gajo desce até ao sítio onde tu me apanhaste A quando Cova há é tudo boleia. aquilo, a Cova é tudo aquela cratera. Ok. É toda aquela cratera que eu te disse A cova que que é o pertence topo do vulcão. Exatamente. Ok. Mas quando tu começas a descer, se tu continuares depois Sim. de carro, na estrada para cima,
essa associação fica logo aí em cima, em Água das Caldeiras, que é uma aldeia. Mas vocês escolheram uma associação local para quê? Não percebo muito bem. Para se modelarem, para colaborarem? Para sermos parceiros, para termos uma comunidade em vista, para percebermos quais as suas necessidades. Estás a perceber? É uma associação, lá está, depois de percebermos o funcionamento da associação, fica para nós mais claro. É uma associação que trabalha com produtos agroalimentares, portanto, é só de mulheres e elas transformam produtos locais. Agora estou com um break. Maçãs, elas fazem licores com ervas e plantas locais. Não, por acaso queijo não, mas papaya, goiaba, maçã, portanto, cenoura, laranja, elas transformam os produtos em compotas, em licores, em doces para vender aos turistas que visitam a associação. E depois pagam ordenados conforme as vendas, conforme as horas de trabalho de cada mulher. E, portanto, depois foram evoluindo, pedindo financiamento de projetos, e hoje em dia já recebem turistas, têm uma cozinha equipada. Aliás, hoje em dia já têm 2 cozinhas. Cozinhas equipadas, têm 3 quartos equipados e já recebem turistas. E também a Sharing Love contribuiu muito para isso, porque ao longo destes anos muitos foram os materiais doados para equipar a cozinha. Equipámos muito aquela cozinha e muita roupa de enxoval, mobília também para pôr aquilo a funcionar. Mas graças também à presidente da associação, a dona Josefa, que é o cérebro daquilo tudo. Okay. Pronto, e a Amupal foi o parceiro local, estás a perceber? Por exemplo, para chegarmos até às famílias mais necessitadas, para percebermos quais são as escolas do Planalto Leste que necessitavam de apoio, entendes? É um ponto. Portanto, estás na Suíça, crias uma associação que é a Sharing Love. Sharing Love, no Instagram, tendo Sharing Love, encontra-se, não é? Sim, a associação Sharing Love. E começas a angariar dinheiro para o dinheiro ou géneros ou ambos que mandas com contentor, que são amigos teus que vão dando, como é que vais fazendo a... No início, como era só eu e a Priscila, eram amigos nossos, conhecidos, começámos a pôr no Facebook, pessoas das nossas zonas, deram muitas coisas e depois enchemos um contentor. O armazém da Sharing era na casa dos meus pais, na minha casa, na cave. Não agradava muito porque aquilo estava sempre a abarrotar de caixotes e de caixinhas e de roupa depois fazíamos toda a triagem. Eu saía do meu trabalho, das aulas, foi no verão que organizámos as coisas, mas saía do trabalho, dos restaurantes em Fátima, ia para casa, ia fazer triagem de roupa, porque peça a peça nós gostamos de ver o que é que vem, porque há muitas coisas que não são dignas de vir. Ainda há muitas pessoas que nos dão coisas que não são dignas de dar, percebes? Então nós gostamos de fazer uma triagem para as coisas não chegarem aqui no estado mau, estás a perceber? Então, e tive amigos que me ajudaram, porque a Priscila é do norte do país, é da tua zona, e não conseguia estar tão presente por causa disso. Ela lá também organizou em casa dela, mas a grande parte foi lá em Orem. E depois o armazém era lá, o contentor foi enchido em setembro de 2017, o primeiro contentor, também com a ajuda de vizinhos e amigos, de vizinhos, e seguiu para Cabo Verde. Eu e a Priscila fomos até Santo Antão. No momento em que o contentor chega, nós estávamos aqui já em Santo Antão com mais 2 voluntários, o André e a Marta, e distribuímos as coisas naquela comunidade. Portanto, foi a primeira vez que tivemos contacto com Santo Antão, conhecemos a Amupal, as pessoas que trabalhavam nela e a comunidade. Depois, os anos seguintes, foi tudo muito mais focado, tudo mais bem organizado, porque aquela missão de 2017 foi a missão piloto, portanto... Mas essa aí, tu falaste em 2 voluntários, foste tu e a Priscila e dois voluntários. E conseguiste... Sim, no fundo éramos todos voluntários, somos todos ainda voluntários. Pois. Mas conseguiram sítios onde pudessem ficar, a associação recebia-vos? Ou... Sim,
Não, neste caso, antes de vir, houve todo um trabalho também de contactar a Câmara Municipal, para perceber se podia haver algum apoio, e desde o início a Câmara Municipal daqui de Porto Novo nos apoia. E os voluntários nunca pagaram alojamento. A Câmara garante-nos o alojamento. Sejamos 4, sejamos 6, sejamos 9. Hoje em dia já temos um protocolo assinado com a Câmara também, que aconteceu agora no ano passado, já eu estava aqui, e que vai facilitar para o futuro todo este processo. Então, a partir de 2017, começas a ir uma vez por ano ou como é que é? Uma vez por ano, sim. A Sharing Glove vinha uma vez por ano, com voluntários. Depois, em 2018, já abrimos tipo candidaturas para os voluntários que quisessem vir connosco para se candidatarem. Mandavam um currículo e carta de motivação, também para percebermos quais eram as suas áreas, para percebermos onde é que poderíamos atuar, ser mais úteis, para tentarmos ser também uma equipa multifacetada, entendes? O mais completa possível. E o segundo ano já fomos 6 pessoas. Ok. De áreas diferentes, todos de áreas diferentes, o que foi muito fixe. E depois damos liberdade também aos voluntários. Havia muita gente a tentar ir. Nós recebemos, epá, não quero mentir, ainda tenho as candidaturas todas, mas eu penso que foi umas 30 candidaturas. Então, fixe. Então, tem estadia e pronto, paga as suas próprias despesas, como o voluntariado costuma ser, né? E depois... Sim, a alimentação também não tem de pagar 100%, porque acabamos por ter, pelo menos o almoço nunca pagamos também. Mas podes dar um exemplo, por exemplo, do que é que um determinado voluntário pode fazer? Sim, por exemplo, em 2018 tivemos connosco uma pessoa da área da osteopatia, osteopata, que tem uma clínica de osteopatia, fisioterapia, massagens, yoga, e ela também é muito completa e fez atividades, já fez consultas de osteopatia durante aquele mês inteiro, seguiu pessoas várias vezes, ou seja, várias sessões, e depois também passou a 2 pessoas da comunidade alguns ensinamentos, alguns exercícios, algumas técnicas para que o trabalho também pudesse ser continuado, estás a perceber? Com as pessoas que mais precisavam. Aulas de yoga, depois também temos uma pessoa da área não é da área, mas é da sua área de interesse. Ambiente, recolhas de lixo, sensibilização. Não é só recolha de lixo, nós gostamos de fazer no final de cada recolha sensibilização, com crianças e com jovens. E isso mudou, e isso nós vimos um impacto grande na comunidade, porque ano após ano a comunidade está cada vez mais sensibilizada, cada vez se vê menos lixo no chão, cada vez mais preocupação com essa questão, que para nós nos assola. Chegar àquele sítio lindo, verde, onde tantos turistas passam, e depois a ver o lixo do chão, a malta não tinha muito cuidado. Ainda hoje há pessoas que não é de um dia para o outro que se mudam mentalidades, né? Eu devo dizer estamos num bom caminho. Cabo Verde está a milhas da África continental. Tipo, em termos de lixo, sério? Sim, eu achei Cabo Verde muito limpo. Não é perfeito. Ainda bem, mas... E às vezes há sempre aquele morrozinho onde o sol vai e manda o lixo todo, como em Portugal um bocado há alguns anos. Mas achei Cabo Verde bastante limpo comparando como tu sabes, que eu acho que falamos disso. Eu fiz a minha viagem de bicicleta em África então se tenho algum conhecimento, e Cabo Verde é muito mais limpo. A dada altura, ainda bem. Olha, mas diz. Ia-te perguntar qual é que foi o país em África que mais poluído, digamos, que tu viste, por curiosidade. Não tenho assim eu consigo dizer-te o menos poluído, o menos sujo, porque sujidade e poluição podem ser coisas diferentes, que foi a Namíbia. A Namíbia realmente é um país, há quem diga que é tipo a Suíça da África. Portanto, consigo dizer o menos, mas não te consigo dizer o mais, porque era tudo mais ou menos parecido. Era tudo mais ou menos assim, meio... Ok. Obviamente, se um gajo está no meio da floresta, não há tanto lixo porque não há tanta gente que passa ali.
Mas, por exemplo, é sempre interessante comparar as capitais, por exemplo. E a capital de Cabo Verde, a cidade da Praia, é muito mais limpa do que a capital de qualquer outro país africano, na minha experiência. Tirando a Namíbia, por exemplo. Ou se calhar a cidade do Cabo, que não Ok, é uma capital, mas é uma cidade também bastante grande. A dada altura, ok. tu decides dar um passo diferente, semelhante, mas maior, se calhar. Não. Em relação ao sharing? Em relação a sharing, em relação a Cabo Verde, mas, porque a verdade é que tu estás em Cabo Verde neste preciso momento, não é? É verdade, é verdade. Pronto, entretanto, 2018, 2019 tivemos um novo projeto, já éramos 9 voluntários. hum, e, e pronto, e depois de 2019 estive aqui durante um mês, mais ou menos, um bocadinho mais, porque depois ainda vou, normalmente eu ainda ia antes e depois do voluntariado, estava em Santiago, portanto os meus voos normalmente eram Lisboa-Praia, Praia-Lisboa. Entre os dois voos fazia o voo Interilhas e vinha para São Vicente, Santo Antão. Entretanto, eu não te disse, mas em 2017, depois de ter criado a Sharing Love e saí da Suíça porque decidi voltar a estudar e decidi que queria a área social, candidatei-me a exames e entrei em licenciatura de Serviço Social em Leiria. A Sharing Love continuou sempre, fiz o curso e terminei em 2020. Em Entraste em 2017. 2019, entrei em 2017, em Fizeste setembro. tipo bacharelato ou... Porque eu já não sei como é que é agora. É Pronto, tu és mais nova que licenciatura, eu. 3 anos. Ok, ok. Portanto, no meio disso tudo ainda tiraste um curso. Sim, Os teus dias têm muitas horas, estou a ver. tirei, mas com dificuldade. Mas pronto, Com mas tiraste. dificuldade. Há pessoas que só se Com dedicam dificuldade. exclusivamente. E estavas a trabalhar ao mesmo tempo enquanto tiravas o curso? Estava. Na Part-time, H3. part-time, numa loja de roupa. Não, entretanto, depois mudei, fui para a Tifose. Posso dizer, é uma Ok. loja de roupa. Também gostei muito. Também já tinha trabalhado antes na Tifose e também fiquei com boas relações lá. E depois acabei por ir para a Tifose só. Simplesmente porque me compensava mais. Era mais rentável e era um trabalho menos exigente fisicamente, estás a perceber? Sim. Era só por isso, mas eu adorava os dois e é trabalho de estudante, enquanto se... Pronto, e entretanto tirei o curso com alguma dificuldade, porque, eh, porque eu também sou um bocadinho preguiçosa a nível de estudos, nunca gostei muito de estudar, mas gostava muito do que estava a fazer e a aprender, e isso também foi uma motivação. E também tive colegas de curso que me ajudaram muito. Ninguém faz nada sozinho, não é? Claro. E pronto, e depois, portanto, 2019, Cabo Verde, inclusive no grupo de voluntários estavam 2 pessoas do meu curso, da minha turma, que ainda hoje fazem parte do Sharing Love, portanto é bom, porque o caminho tem sido muito bom, as pessoas entram e poucas saem, portanto estamos sempre a aumentar e as pessoas, os voluntários continuam. E depois eu tinha de fazer um estágio em Cabo Verde. Eu tinha de fazer um estágio de final de curso e decidi fazer em Cabo Verde. Contactei a Cruz Vermelha de Cabo Verde, tive uma reunião ainda na cidade da Praia, quando estava cá em 2019, com o secretário-geral da Cruz Vermelha, e correu tudo bem e disseram ok. Em 2019 eu comecei a namorar, aqui em Santo Antão, com uma pessoa que tu conheceste, não é? E que conheci em 2017 porque faz parte daquela comunidade do Planalto Leste que a Sharing Love apoia. Conheci em 2017, portanto em 2019 começámos a namorar, e depois em setembro, outubro, e depois em janeiro de 2020 eu vim para cá para fazer o tal estágio. O estágio não correu muito bem, veio a pandemia, entretanto as coisas ficaram um bocadinho em stand-by, O acabei por que é que fazer era o meu suposto fazer? estágio. O que é que era suposto fazeres e o que é O que está... acabou por acontecer? Opa, o suposto era integrar a Cruz Vermelha daqui de Porto Novo, a Santo Antão, que é uma equipa pequenina e voluntária, 100%. E depois a outra parte do estágio, a partir de abril até junho, eu iria para a cidade da Praia, para a equipa da Cruz Vermelha lá, que é maior, que chama aqui o profissional, que trabalha em várias áreas sociais, faz várias intervenções, que era muito mais interessante. Eu optei por começar em Santo Antão, tinha aqui uma pessoa e também
É isso. Optei por começar por Santo Antão. Entretanto, já não saí, porque não foi possível, devido à pandemia. Os voos interilhas começaram a ficar mais escassos e acabaram por serem cancelados devido a casos de Covid na Ilha de Santiago. E estou aqui desde essa altura. Entretanto, o meu estágio não correu muito bem com a Cruz Vermelha, porque a Cruz Vermelha de Porto Novo é muito... digamos que a equipa não é muito sólida. E a malta dava ideias, mas neste caso... E as coisas não aconteciam. Senti que estava ali a remar contra a maré durante demasiado tempo. E depois eu, em conjunto com o meu orientador de estágio da escola, decidimos que... Eu já tinha feito, durante o tempo que estava cá, já tinha feito bastantes atividades pela minha autorrecriação e por minha iniciativa, que era associada à Câmara, que era associada a outras entidades sociais aqui. E depois o meu relatório de estágio foi muito à base das coisas que eu fiz aqui durante esse tempo, não para a Cruz Vermelha, mas de forma autónoma, entendes? E tinha muito conteúdo. Isso foi bom também. E tenho a vantagem de já tinha cá estado várias vezes, contactos, conhecia bastante gente e consegui fazer muita coisa. Entretanto, acabei o curso só em setembro, porque tinha uma cadeira em atraso que fiz via online, por causa da pandemia. Foi uma coisa boa a meu favor nesse aspecto, porque eu estava em Cabo Verde e fiz o exame que me faltava via internet. Acabei o curso e estou a trabalhar aqui. Entretanto, casei. Casaste, é verdade. Eu estou a trabalhar... Entretanto, eu estou a trabalhar numa associação portuguesa, que é de Mértola, do Alentejo, que já conhecia, porque é uma associação que está aqui há 20 anos. Quando eu vinha aqui, cruzava mais vezes ou com o presidente, ou sabia quem era aquela pessoa, estás a perceber? Conheço o nome da associação, de atuar aqui. E é uma associação, chama-se Associação de Defesa do Património de Mértola. Fazem um excelente trabalho em Mértola. E também têm projetos em São Tomé, Moçambique e Cabo Verde. Como é que eu acho incrível. Como é que uma associação de defesa de património de Mértola tem projetos em 3 ou 4 países? Acho isso bem fixe. Mas é uma grande associação. É uma grande associação. Mas eu também, eu vou-te ser sincero, eu trabalho desde o final de dezembro. Não te consigo explicar para trás grande coisa da associação, sou-te sincera. Espero que não me matem. Mas basicamente é uma associação que trabalha com projetos financiados pela União Europeia e por outras entidades, como o Instituto Camões, português. Estás a perceber? Portanto, tu desenhas um projeto, fazes candidatura para um projeto, tu sabes que todos os anos abrem candidaturas da União Europeia para financiar projetos de várias áreas. E é assim que várias associações conseguem desenvolver o seu trabalho. E pronto, e eu estou aqui a trabalhar num projeto que foi financiado pela União Europeia. Neste caso, não, foi pelo Instituto de Camões. Corrijo-me. Ok. Instituto de Camões. Uhum. O que é que faz? Qual é esse projeto? É acerca de quê? O que é que faz aí? O projeto chama-se Superar a Pandemia. Basicamente é para apoiar operadores turísticos da Ilha de Santo Antão e a população local, mas mais especificamente operadores turísticos, a superar desta crise agora, pós-pandemia, nesta que está a ser uma chegada devagarosa dos turistas a Santo Antão outra vez. Apoiar artesãos, restauração, alojamentos, através de um conjunto de atividades. Temos de sensibilização, é um conjunto de atividades e basicamente eu não sou o coordenador do projeto, a coordenadora do projeto está em Portugal, eu sou a técnica responsável local aqui em Santo Antão. Eu faço contactos, eu é que desenvolvo as atividades, eu é que faço mexer as atividades, no fundo. Okay. O projeto termina em julho. Olha, quantas caminhadas... Sabes que muitas vezes o pessoal... Por exemplo, quando vivia em Birmingham, em Inglaterra, eu estava no Couchsurfing. Não sei se sabes o que é o Couchsurfing. Sei. Estava no Couchsurfing e quando eu recebia pessoas era quando eu tinha a oportunidade de conhecer Birmingham melhor. Porque nós às vezes vivemos num sítio e acabamos por não aproveitar o melhor que o sítio tem.
Tu já deste altas caminhadas em Santo Antão? Ou és daquelas pessoas que vivem num sítio altamente e acaba por não explorar assim tanto? Não dei, Não dei, só dei uma que foi na cova. Uma só? Que foi uma. Só. Olha, prometes que vais dar uma no sábado? Por Imagina, acaso. aquela que vai dar ao Alto-Mira. E depois, isto, eu quando... Aquela. Acenda a luz, faz favor, Daniel. Aquela famosa em que foi preciso o teu cunhado vir buscar-me, porque eu estava É para que aí o meu a 20 cunhado te anos. foi buscar. Sim, Sim, sim. sim. É muito fixe, é muito fixe. Mas é curioso, não é? Não, Porque por as acaso. pessoas... Diz isto. Acaba por se acomodar, se calhar, um bocadinho. Mas eu nunca fui amante de caminhar. Nunca fui amante de Eu nunca desporto. tinha sido, chegar a Cabo Verde suscitou isso em mim. E pronto, quero que sábado também vais a caminhar. Mas olha, diz uma cena que eu acho particularmente interessante é o facto de realmente de tu estás casada com o Aniel e para mim sempre me fascinou casamentos ou uniões interculturais. Eu estou casado com uma rapariga, conheço esta rapariga pai desde os 11 ou 12, mas começamos a namorar aos 15, somos os dois de Alcâmbra, e por muito que eu a ame e ela me ama a mim, nesse aspecto a nossa história é aborrecida, porque somos os dois do mesmo sítio e conhecemos na escola, e se não nos conhecêssemos naquele dia, conhecemos no dia a seguir. Há algum tipo de... O pessoal aceita bem um forasteiro nas famílias cabo-verdianas? Eu sei que isso é uma pergunta mais pessoal e obviamente tu estás à vontade para responder da maneira que tu quiseres. Estás Mas é à uma cena que vontade. eu acho, é uma cena que eu acho sempre interessante e particular. Como é que é? Referes-te à minha parte ou à parte dele? Ou às duas? Eu referia-me a tu seres aceito ou não, com facilidade ou não, mas já agora pergunto as duas, sim. Também é. Eu aceito. Sim, eu sinto-me completamente aceito na família dele. Não é aquela cena, pá, vem para aqui estes Sim. brancos, meus, pessoal. Não é isso. Não sinto nada disso. Não. Sinto completamente. Era mais fácil ser o contrário do que assim, mas também não é o caso. Porque Ok. a minha família também aceita o Daniel muito bem. Graças a Deus. Ainda E tu bem. gostavas de ficar Mas aí muito tudo mais corre tempo? bem. Gostavas de ficar aí muito mais tempo ou qual é o teu Não plano? percebo. Gostavas de ficar aí muito mais Ainda tempo ou não. qual é? Isso é uma pergunta que ainda não sei responder. Não vou responder porque não sei, está uma incógnita em relação a isso. Mas Gostas de viver em deixa-me Cabo só. Gosto, mas também vou-te ser sincera. Nós mudámos de casa, como eu te disse, já não estamos naquela casa onde te recebemos. Mudámos de Ah, casa por nenhum motivo especial, simplesmente vieram pessoas de família daquela casa, daquela familiares senhora. do dono daquela casa, de Portugal, sim, vieram de férias e nós não nos sentimos muito confortáveis lá, estás a perceber? E sentimos que estava na altura de sair. Apesar de que a dona da casa pediu-me encarecidamente não saiam, mas nós não era para sair, mas nós decidimos assim. Agora estamos a pagar uma renda, estamos numa casa muito melhor, e sou-te sincera, esse fator influencia muito o meu estado emocional aqui, Pedro, porque a certa altura eu já não. As saudades já são muitas, já estou aqui há muito tempo, estás a perceber? Eu não me estou a queixar, é uma opção, é uma opção. É como uma tia minha me disse um dia destes, por um bem, abdicaste de outro bem. Como é que ela me disse? Ou seja, que eu abdiquei de um bem de um bem maior por outro, digamos assim. E estou aqui por opção, mas a verdade é que a casa onde nós estávamos, a longo prazo, não estava a ser confortável. Não quero que penses. Não sei se estás a perceber o que eu quero dizer. Eu estou a falar mesmo de conforto, vou-te ser sincera. Sim, Estava. sim, sim, sim.
por exemplo, estar a jantar e passar um rato por ti por debaixo da mesa, mas para ti, eu estou a falar com uma pessoa super descontraída e que já viveu coisas que eu não inimagináveis, não é? Mas uma coisa é estar um mês, 2 meses, depois é um ano, e depois já passou de um ano, e depois é aquele desconforto, é ter de estar a tomar banho, sempre a olhar para baixo com medo que saia do ralo, um sem-pé, que é um inseto que há em Cabo Verde, é um bicho que há em Cabo Verde grandão, Eu percebo que te isso pica e que é perfeitamente. venenoso. Estás a perceber? Percebo isso perfeitamente Epá, geralmente, pá, ao longo da minha viagem, das minhas viagens em África e em outros países, sempre também estás a fazer um trabalho social, é diferente, mas geralmente os brancos vivem sempre em altos sítios. Em altos sítios, é. Olha, e... Sim. mas tu vivias num sítio onde viveria um cabo-verdiano. Sim, E, era a casa de um. É a casa de um. pois, e isso, eu, para já, devo dizer que, por um lado, achei admirável o facto de tu não seres o tipo de branca que precisava de alto luxo. Por outro lado, eu percebo que uma coisa é luxo, outra coisa é conforto, como tu próprio disseste. E uma pessoa estar a olhar para o ralo e estar com medo que saia de lá esse nome que tu disseste, que eu não foi agora mesmo, mas já não me recordo. Isso, aham, aham. Isso, Acaba. isso também só começou a acontecer a partir do momento em que apareceu a certa altura que eu estava a tomar banho e de repente estás a tomar banho, né? Canequinha, olhas para baixo e ele está lá entre os teus pés. E ainda bem que eu olhei, porque podia ter sido picada, mas não morria, só ia parar ao hospital e iam-me tirar o veneno daquilo. Mas é o que eu Mas, não percebi. mas É, ou- é um sem pé, é um sem pé. e Chama-se. como é que é? Estás a ver uma centopeia? É tipo uma Estou? centopeia, mas gigante, gigante, e aquilo Sem é pé, grandão. É o tipo, número 100, não é de 100 com S. não, é 100, número 100, sim, tipo Ok. centopeia. Só que, Já, já. só que tem uma casca, só que ele tem tipo uma casca, como se fosse um crustáceo, tipo, E tens que ir ao é, hospital quando és mordida. opá, aquilo é venenoso, tens de tirar o Ok. veneno. Não, não, mas não morres, aquilo incha, segundo testemunhos que eu já tive, inchas um bocadinho naquele sítio e tens dores muito fortes, mas não, é só isso. Mas já, as pessoas aqui normalmente têm muito medo dos champés, e o Ariel tem muito medo dos champés também. Foi ele que me passou esse medo, mas ainda bem, porque uma pessoa tem que estar alerta. Pronto, mas é o que estavas a dizer, não é luxo nenhum, é uma questão de conforto, psicologicamente, por exemplo, todos os dias. Mas isto é a vida de um cabo-verdiano classe baixa. Isto é. Eu não sou. Lá está, eu vivia bem assim. Só que a certa altura era muito tempo. E depois tinha sempre dias e tenho que estou mais em baixo porque saudades, né? E era tudo à mistura, estás a perceber? Depois não tinha trabalho, entretanto consegui arranjar trabalho em dezembro, mas andei uma altura muito, muito lixada, muito mal mesmo, psicologicamente, muito mal mesmo. Que até cheguei a procurar ajuda, mas isso depois não andou para a frente. Devia. Mas andei em uma altura complicada. E pronto, e aqui nesta casa temos muito conforto. Tô, é bom sentir isto. Mas realmente é verdade, eu também já pensei nisso e já conheci muitos portugueses a viver em Cabo Verde, em várias ilhas, e nunca, é inimaginável alguém viver na casa onde nós estávamos, que nem é assim tão má que tu estiveste lá. Mas, mas há uns meses atrás era pior, por exemplo, aquela cozinha foi melhorada já depois de nós estarmos lá, não tinha azulejos no chão, era cimento, estás a ver? E o fogão também, vou-te ser sincero, o fogão que lá estava era um fogão super antigo, o forno nem podia ser utilizado, estava cheio de ninhos de ratos e, entretanto, com o contentor da Sharing Glove em 2020, tirámos algumas coisas do contentor para lá, portanto, basicamente fomos beneficiados, mas as coisas nunca vão ser nossas, vão ficar para pessoas aqui.
mas sim. o fogão que tu encontraste, por exemplo, lá foi um fogão que veio do lado de Portugal, que trouxemos agora para esta casa, mas vai ser para a Zusa, que é a dona Josefa, que é a dona da casa onde nós estávamos, que é dela, pronto, nós estamos a utilizar, a televisão, o sofá, e, portanto, para termos um bocadinho mais de conforto nesta estadia. Mas as coisas vão ficar aqui, e bem entregues, na mesma. Simplesmente tivemos essa necessidade. Estás a usar Porque é e difícil. não a consumir. Mas, e fica... Opa, eu percebo Aham. perfeitamente e sabes, eu tenho a ideia que, pronto, em África, um, um branco geralmente para ir para a África tem que estar bem. E eu percebi, por exemplo, em Angola, o pessoal está mesmo bem. Porquê? Porque Angola é mesmo lixado. Angola há o crime, então, por isso é que o pessoal tem que ganhar bem e tem que estar mesmo em sítios bué da fixe. E é verdade que eu vou sempre estando de passagem e nas minhas aventuras por África vou sempre estando de passagem, então adapto-me bem a qualquer lado. E, por um lado, acho que e gostava de achar que consigo viver seja onde for, mas é muito mais fixe não ter 100 pés a sair do chuveiro ou ter um fogão. Mas é por isso que acho admirável toda essa tua jornada. Eu parece que no espaço de. Que idade é que tens agora? 26. 26. E tu, quando foste a Cabo Verde a primeira vez, foi aos 20, quando ganhaste aquele concurso. Exatamente, Mais ou menos. sim. Portanto, tu em 6 anos foste a Cabo Verde a primeira vez, foi a primeira vez que saíste da Europa, voltaste a Cabo Verde para visitar, voltaste a Cabo Verde para fazer um estágio de 2 meses, foste para a Suíça meio ano, voltaste a trabalhar no sítio, tiraste um curso, a Cabo Verde outra vez, conheceste alguém com quem começaste a namorar, casaste, criaste uma associação anteriormente e agora estás aí, pá, acho que é mesmo muito fixe e acho que tens uma história de vida até agora, porque imagino e espero que continues a criar novas histórias, novos momentos e novos sentimentos. E era por isso que eu queria falar contigo. Pá, obrigado por esta horita que dispensaste. Obrigada eu. E gostava de repetir Obrigada na eu. ambulante, ao vivo, com outras condições. Mas por hora temos isto. Mas no futuro, quando vieres a Portugal, a ver se repetimos isto com as condições do estúdio do Maluco Beleza, que é sempre mais fixe. Obrigado, Raquel. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada. E Mesmo. quem está a ver, se quiser conhecer, pode ir ao Instagram do Sharing Love. É @Sharing Love. Ou é @_ essas cenas todas. É arroba Associação Sharing Love. Associação Sharing Love, só. Associação Sharing Love. E o da Raquel é Raquel Dom, de Domingues ou Domingos. Ana Raquel Dom. Aham, sim. Ana Raquel. Vá. Sim. Obrigado, Raquel. Obrigada, Pedro. Beijinhos. Obrigada.